Pilar 3, orçamento. Depois de você conhecer algumas características sobre o dinheiro e também a sua relação com o dinheiro, tá na hora de organizar a sua realidade. E é aí que entra a questão do orçamento, que é a organização consciente do seu dinheiro. Se você precisa melhorar sua vida financeira através de conhecimento, se inscreve aqui no canal, curte, comenta, compartilha, que a gente vai trazer muito conteúdo sobre educação financeira. Primeiro de tudo, a gente vai passar por esses assuntos aqui nesse vídeo, então vai ficar um pouquinho extenso. Primeiro de tudo, o que é orçamento? Por que as pessoas têm tanto trauma de orçamento? Tem gente que escuta a palavra orçamento já começa a tremer na base, suar frio. Por que o orçamento é uma decisão? Se o orçamento é tudo igual? O orçamento precisa respeitar a característica de cada um também. Como que vai reduzir a sua ansiedade financeira? Por que o orçamento não pode ser algo engessado na sua vida? O mesmo orçamento vai mudando ao longo das suas fases ali. O que um orçamento saudável precisa ter? Dinheiro e outras cositas más. Os maiores erros orçamentários, que a gente faz. Como que a gente começa sem sofrimento, sem aquela coisa pesada? Eu vou ter que planilhar o cafezinho que eu tomei. Não, calma, tá tudo certo. E o orçamento aqui como ferramenta de liberdade é a conexão com o seu planejamento financeiro e sua carteira de investimentos. Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, o que é orçamento? Orçamento é a organização consciente do seu dinheiro. Como assim? É uma ferramenta de planejamento financeiro que ele conecta 3 elementos. As entradas, o que você gera de receita, as saídas, o que você gasta e a decisão, onde você decide alocar o dinheiro, certo? Ah, mas eu não decido nada, o dinheiro voa. Não, não voa, é porque você não controla direito. O orçamento forma esse controle dentro de um período específico, geralmente é um mês, certo? Então serve para controlar, dar equilíbrio e direcionamento para o seu dinheiro. E por que as pessoas têm tanto trauma do orçamento? Primeiro porque elas acham que é uma planilha chata, que é um controle excessivo, que vai limitar a vida. Meu Deus do céu, não vou poder mais fazer nada do que eu gosto, eu vou ver a vida passar. Não é assim. E às vezes as pessoas esperam uma experiência ruim ali tentando implementar o orçamento na vida delas, tentando fazer esse controle. Por quê? Às vezes elas escolhem sistemas rígidos demais. Por exemplo, nossa, planilha todos os seus gastos. Qual a chance de você abrir uma planilha todo dia e colocar o que você gastou? De 0 a 10. Sério. Porque não é sustentável, é muito rígido, controles muito rígidos, aí as pessoas têm trauma. Nossa, eu gasto, eu tenho que perder mais tempo fazendo controle do que tentando ganhar dinheiro. Também às vezes tem experiências, pegam experiências de outras pessoas. Por exemplo, quando o pessoal fala assim, um bom orçamento é aquele que você poupa 20% para investir. E aí o cidadão olha e fala, eu não consigo poupar nada, eu não consigo nem controlar. Aí fala, o orçamento não é para mim, deixa de fazer as coisas e não é desse jeito. Também tem outra coisa que gera muito trauma, porque quando a pessoa começa a fazer um mapeamento dos gastos, ela fala assim, meu Deus do céu, eu gastei tanto dinheiro assim. E aí começa a vir aquele sentimento de culpa. Então as pessoas não é que não gostam do orçamento, elas não gostam de se sentir culpadas. Isso a gente vai ter que mudar. Isso a gente vai ter que trazer consciência, que você veja onde você está errando e mude, certo? Certo. E o orçamento? Por que o orçamento é uma decisão? O orçamento é uma decisão porque você decide aonde vai alocar os recursos. O dinheiro é um recurso limitado. Não, eu ganho muito dinheiro, eu sou ilimitado. Desculpa, Elon Musk. Mas a questão é que para a maioria dos brasileiros, a gente tem uma quantia limitada de dinheiro. E a gente precisa decidir onde a gente vai alocar. Se você tem R$1.000, você vai escolher entre pagar um aluguel ou pagar um boleto de uma viagem. Dá para fazer os dois? Se você tiver muito dinheiro, dá. Mas se você não tiver, não dá. Então essa decisão é muito importante. Por isso que o orçamento ele é uma ferramenta de decisão. Você decide onde vai alocar os recursos. E isso daqui é um ponto extremamente importante. E o orçamento é tudo igual? Não, não é tudo igual. Imagina assim, por exemplo, 2 pessoas. Uma pessoa ela é CLT, ela tem uma previsibilidade de receita, ela vai ter um orçamento. Ela pode contar com aquela renda todos os meses, a não ser que seja mandada embora, tá? E tem do outro lado uma pessoa que tem
sei lá, uma empresa que tem uma receita, entradas ali variáveis, né, ao longo dos meses. Não é todo mês que ela ganha a mesma coisa. Então elas precisam desse planejamento diferente um do outro. Por isso que o orçamento, ele vai de cada pessoa para cada pessoa tem sua particularidade. E o que o orçamento precisa respeitar? O perfil comportamental de cada um. Uma pessoa mais ansiosa, ela precisa de mais previsibilidade no orçamento. Uma pessoa que tem característica de personalidade mais evitativa, ela precisa de menos detalhamento no orçamento e uma visão mais macro, porque senão ela já nem vai começar. Uma pessoa impulsiva precisa de um orçamento mais simples. E às vezes uma pessoa controladora precisa ter um controle menos rígido do orçamento. Cuidado com isso, porque às vezes é tanto controle que ela acaba se podando, não fazendo nada e não é sustentável nessa questão. E o orçamento, ele reduz a ansiedade financeira. Por quê? Quando você faz o orçamento, você faz o mapeamento dos seus gastos financeiros, né, dos seus hábitos financeiros, você tem uma visão da sua realidade. Isso vai trazer mais clareza. Rodrigo, eu vou ficar mais desesperado. Calma, não é assim. Tudo que você se sente incomodado, você consegue saber o que está te incomodando e tomar alguma atitude para mudar. Não adianta também ver que a situação está crítica e falar, síndrome da Gabriela, né? Nascer assim, vou morrer assim. Não, você consegue mudar, você consegue traçar um plano para mudar. Então isso vai reduzir a sua ansiedade. Você consegue ter uma realidade, você deixa de ter uma perspectiva ingênua da sua situação, achando que está tudo bem, ou como as coisas estão melhores do que realmente estão, e você consegue ter mais clareza sobre sua situação. Tendo mais clareza, você reduz a ansiedade. O problema não é as pessoas gastarem muito dinheiro, mas não ter nenhum controle disso. Quando você traz mais controle para a sua situação, você consegue diminuir sua ansiedade. E o orçamento é extremamente dinâmico. Aqui tem um vídeo no canal que fala sobre as 4 fases da vida financeira de uma pessoa. Então o orçamento ele varia de acordo com sua renda, varia de acordo com sua responsabilidade, imprevistos que você vai tendo no caminho. O que todo orçamento saudável precisa ter? Dinheiro! Sim, e também precisa ter uma visão clara de todas as entradas, todas as receitas que você tem, todos os seus gastos, tá? Macro ali, falando, pelo menos uma noção, né? Tem gente que fala, eu não gasto nada, o dinheiro voa, né? Categorias simples de gastos, não adianta ficar dando muita complexidade que você só vai errar. Você precisa também ter um espaço para imprevisto, né? Que é a famosa reserva de emergência ali, é muito saudável ter isso no seu orçamento. Vai que estoura um pneu do seu carro, você precisa, seu dente caiu, você tem que ir no dentista, só imprevisto, a gente sabe, a gente é brasileiro e todo dia é um 7-1 diferente, certo? Precisa também ter espaço para lazer, precisa ter alinhamento com o seu perfil e também um período que você vai revisitar, sempre um prazo para você realinhar o seu orçamento de acordo com os seus objetivos. E quais são os maiores erros orçamentários? Primeiro é detalhar demais. Quando você detalha demais e você começa a adicionar complexidade nesse processo, você não vai fazer ao longo do tempo. Então é capaz que você faça uma vez, só que você vai falhar em revisitar isso, você vai colocar uma energia negativa nisso e vai falar assim, putz, é muito maçante fazer orçamento, cara, deixa pra lá, nem vou marcar isso. E aí você começa perdendo o controle de tudo e aí você simplesmente erra e trava aqui e não consegue evoluir. Também ignorar pequenos gastos. Geralmente os pequenos gastos são os que mais afetam o orçamento das pessoas, porque são coisas que falam, eu tenho um dinheirinho ali que eu uso para streaming. Aí ela assina 5 plataformas. Tá, você consegue? Hoje você realmente consegue ter tempo de assistir 5 plataformas diferentes? Não tem como. Então esses pequenos gastos você precisa prestar muita atenção, porque é onde eles sugam o seu dinheiro. Também, como eu falei, você tentar ser perfeito nesse mapeamento, nesse orçamento, não vai ser perfeito, você vai errar, mas apenas comece, simplifique o máximo para que seja sustentável de fazer ao longo do período. E como você começa? Sem sofrimento, na boa, na paz, tranquilo. Primeiro você precisa ter uma ideia das suas receitas, né? Anota, você trabalha, você tem investimentos, você tem outra geração de receita, como que é isso daqui?
Anota também os seus gastos, anota por cima os principais gastos ali, as despesas fixas, celular, moradia, saúde, vestuário, alimentação, e depois você vai refinando, mas você começa e aí você consegue ver, poxa, eu tô no 0 a 0, tá sobrando dinheirinho, está sobrando esse dinheiro, para onde está indo se eu não tô alocando na minha carteira de investimentos? Não tá sobrando, onde que eu tô gastando mais? Você vai revisitando isso e vai melhorando, vai vendo onde você precisa ajustar e vai melhorando de acordo com o tempo. E o orçamento é uma ferramenta de liberdade. Por que isso? Porque imagina você que você tem um sonho, né? Você quer viajar, por exemplo. A gente vai viver um ano cheio de feriado, mas você quer fazer a viagem para Disney no final do ano. Você quer ir para Disney antes que o Mickey se aposente, certo? E vai ser esse ano, tenho certeza. Então, você vai receber vários convites ao longo do ano para viajar, para ir para a praia. Vamos à la praia, E você vai para o sítio, você vai querer fazer isso. Mas quando você tem um orçamento bem definido ali, você fala, não, para eu ir para Disney eu vou ter que poupar R$1.000, fora o que eu já tenho, né? R$1.000 por mês até lá, porque eu quero gastar, quero comprar. Você vai abrir mão mais confortavelmente de dizer não para os amiguinhos que te chamarem para o rolê. E aí você não vai estar mais tranquilo. Isso te dá uma liberdade, porque você fala, fiz uma escolha e vou bancar essa escolha. Entre outras coisas. Às vezes você está querendo comprar um apartamento, quer planejar um casamento, vai ter que fazer aquele arroxo, isso vai te dar a liberdade de dizer não, certo? E aí você vai ter escolhas mais conscientes ao longo da sua vida financeira, ver o que faz sentido, porque se deixar hoje, a gente gasta dinheiro com tudo. Isso é verdade, sempre vai ter uma tentação para a gente gastar dinheiro e aí você não consegue sair do lugar. E a conexão com planejamento e investimentos. O orçamento é a base de qualquer planejamento financeiro. Se a gente não sabe onde a gente está, qual que é o nosso cenário atual, como que eu vou saber a capacidade de poupança? Como que eu vou ter um dimensionamento? Como que eu vou conseguir alocar recurso na minha reserva de emergência ou na minha reserva de oportunidade? Como que eu vou destinar recurso para minha carteira de investimento? Você tem o mapeamento dos seus hábitos financeiros, vai te dar muito mais eficiência financeira para você conquistar os seus objetivos de acordo com o seu planejamento. Se esse conteúdo faz sentido para você, se inscreve aí, curte, comenta, compartilha, manda para quem está precisando dessa dica, tá bom? Valeu!